Magna Santana já está no ponto? Vamos lá então, Magna Santana agora com uma entrevistada importante, a secretária de Estado da Fazenda, Sara Tarsila, que vai falar sobre os assuntos voltados à economia aqui do município. Ela que participou bastante de audiências, deu entrevistas ultimamente, também esteve na Alese fazendo um balanço financeiro do último trimestre ali do governo de Sergipe e vai trazer mais detalhes agora pra gente, junto com Magna Santana. Magna, é com vocês, 6h43. 6h43, João, Larissa. Sim, estamos aqui com a secretária de Estado da Fazenda, Sara Tarsila, onde nós vamos falar, sim, sobre as finanças do nosso Estado. E olha, é aquela coisa do sorriso de ponta a ponta, viu? Porque, ultimamente, só notícia boa. Capag, agora a FIT, que é uma agência, né, internacional, também nos dando uma nota lá em cima, e aí a gente precisa entender o que é isso, porque está todo mundo comemorando, o governador comemorou, a secretária aqui ao meu lado comemorou, mas a gente quer entender, principalmente, como é que a população vai entender exatamente o que significa tudo isso e o esforço para chegar a isso aqui. É uma estrada. Secretária, bom dia, obrigada por nos receber aqui em seu gabinete tão cedo, mas, enfim, para poder falar para a população, para a sociedade, né, os sergipanos, o que significa tudo isso e essa conquista. Muito bom dia. Bom dia, Magna. Bom, o que significa tudo isso? O investidor, quando olha para Sergipe, ele precisa de indicadores, porque ele não está aqui o tempo todo, tanto investidor internacional quanto investidor de fora do Estado. Então, quando ele vê um indicador da Capag-A, da Secretaria de Tesouro Nacional, ele já vai mais confiante. Não, então lá é um Estado responsável, posso colocar meu dinheiro, posso investir meu dinheiro. Quando ele tem a avaliação da FIT, que é internacional, uma agência internacionalmente reconhecida, ele tem ainda mais confiança no Estado. Então, ele consegue pensar e fazer um planejamento de investir em indústrias no Estado, trazer atacado, uma série de serviços, produtos para o Estado que vão gerar emprego e renda para os sergipanos. Então, a ideia toda é essa. A gente está comemorando porque demonstra a confiabilidade do Estado de Sergipe para a atração de investimentos. Pronto. E aí, quando a gente fala atração para investimentos, a confiança que, de repente, esses que querem investir, ninguém vai colocar dinheiro, né, num local que, de repente, principalmente como está difícil com essa globalização, com o problema que a gente está percebendo nos Estados Unidos, com tarifa, ou seja, são muitos problemas, de repente quer saber se eu tenho que investir com segurança e aonde fazer isso. E, consequentemente, isso acontecendo, ou seja, dá ao governador e a outros, né, pessoas integrantes do governo, colocar na pasta um monte de projetos e dizer assim, olha, pode investir que eu garanto que a gente tem condições para isso, é mais ou menos isso. E assim, eu acho que vale a pena a gente lembrar que essa é uma estrada, como você falou, que está sendo pavimentada há muito tempo no Estado. O Estado ele é classificação D, pelo Tesouro Nacional, há mais ou menos 10 anos atrás. Governador Belivaldo, secretário Marco Queiroz foram para a Capag B, a gente foi para a Capag A e agora estamos com o AAA da FIT. Então foi uma pavimentação prolongada e uma coisa que eu sempre estou conversando responsabilidade fiscal, equilíbrio não é sobra. A gente tem que continuar mantendo a responsabilidade fiscal para continuar atraindo esses investimentos. E por que o investimento é importante? Por conta da incerteza. A incerteza que a gente tem hoje é a nossa dependência do nosso FPE. 50% da nossa arrecadação, da nossa receita, vem do Fundo de Participação dos Estados, que são as transferências da União. Então, quando a gente industrializa o Estado, a gente reduz essa dependência. Essa dependência da União traz uma incerteza muito grande ainda. Então, a gente tem que reduzir essa dependência, fortalecer a indústria local, justamente para a gente estar preparado para essas situações de incerteza que você colocou, tanto no mundo quanto no Brasil. Coisa interessante que a gente fala, quando a gente começa a tentar entender isso, um pouco da economia doméstica, né? Porque olha o que a secretária disse, o fato de você estar bem, você ter dinheiro, não significa que é sobra que você possa simplesmente esbanjar. Eu me lembro que o ex-governador Belivaldo, que procurou deixar a casa em ordem, ele disse, eu estou deixando organizado, mas não é para esbanjar. Então, a secretária e uma mulher no comando da economia é sempre bom, porque a mulher faz tudo na ponta do lápis, tem muito esse cuidado.
E aí as pessoas pensam logo, então, pô, agora a gente está bem, a gente vai ter emprego, vai ter isso e aquilo. Não, você ainda precisa conquistar, mas ainda fica muito vinculado a esse cenário nacional e internacional. E aí, secretário, algumas medidas que eu ouvi recentemente, e eu não sei se aí, como o senhor falou da questão do FPE, que é o que está no Congresso, que vai ser votado, que é a faixa de isenção do imposto de renda, e que é para o ano que vem, mas isso já tem municípios preocupados com o impacto. Isso também impactaria? Que medidas são essas externas que podem interferir e que, de repente, as pessoas, poxa, você conseguiu essa nota toda, mas a gente não viu o resultado, assim, o resultado efetivo de emprego, de carteira assinada, de mais indústria, do mercado. A economia é interessante. Resultado, você precisa de pelo menos 9 meses, 1 ano, para ver resultado. Porque o investidor, ele vê essa notícia. A gente recebeu o AAA. Para ele fazer o planejamento, para ele chegar a investir, trazer uma indústria para Sergipe, vai demorar um tempo. Então, o resultado a gente não vê de forma imediata no curto prazo, é médio prazo. Mas é médio prazo consistente. Não é um médio prazo, como que a gente chama de voo de galinha. Então, a gente está consistentemente industrializando o estado de Sergipe, trazendo empregos e renda. Mas é isso, assim, a gente tem que continuar avaliando, fazendo a responsabilidade fiscal, o trabalhinho diário de equilibrar a receita com despesa. Essa questão, para a gente até partir assim, para um pouquinho de outros assuntos ligados a essa área, o que uma coisa que sempre aconteceu muito é de que empresas vinham, se estabeleciam, recebiam vantagens, né, em impostos, mas quando chegava o período dessa isenção ser reduzida, de repente, ou por uma questão ou outra econômica, fechavam as portas e deixava aí trabalhadores. A gente tem casos recentes disso aqui. Essa situação fará com que esse que venha, que se estabeleça aqui, ele sinta que essa economia, que a situação do Estado é boa e que ele aí permaneça, ou a gente ainda fica nessa instabilidade de ficar tendo que oferecer muito mais coisas para que eles fixem de verdade aqui? A gente tem uma questão importante, que a reforma tributária foi aprovada. Então, a partir de 2032, não tem benefício fiscal no Brasil. Então, não é Sergipe, vai ser no Brasil. Então, o que a gente vai ter que fazer para atrair a indústria? Para além da responsabilidade fiscal, a gente precisa investir em infraestrutura. Por isso que esse ano o governador Fábio Michidieri tem batido na tecla que a gente vai entregar investimento em infraestrutura. A gente precisa ter uma infraestrutura robusta para atrair os investidores. Não é só responsabilidade fiscal. Tem que ter investimento em infraestrutura, tem que ter responsabilidade fiscal, tem que ter energia, tem que ter mão de obra qualificada. O governador Fábio Michidieri está trabalhando em todas essas frentes, mas isso é um trabalho árduo, que o secretário Jorge Teles tem trabalhado na qualificação, no primeiro emprego, vários programas importantes. O secretário Zezinho está trabalhando na educação, mas o que a gente vai ver, o resultado é de médio prazo. Entendeu? Assim, a gente não vê em 1 mês todo o resultado desse trabalho, mas o governador Fábio Michidieri está empenhado em transformar o estado de Sergipe, com certeza. Agora, secretária, isso tudo aí tem o servidor, que por outro lado, se está bem, as contas estão em dia, aí começam, claro, as negociações e as reivindicações e reajustes salariais, enfim. Isso dá uma folga, uma tranquilidade para que o governo continue negociando isso com os trabalhadores, servidores públicos? Eu acho que é importante a gente lembrar que o ano passado já teve um reajuste salarial para a maioria das carreiras. PCCV, Fisco, SSP, uma série de carreiras, gestores, PGE. Em 2023 também tivemos reajuste. Então, a gente veio de um tempo, como a gente viu, um tempo sem pagar salário em 2016, 2015. Ficamos um tempo numa situação que foi mais difícil de dar reajuste. O governador Fábio já começou a trabalhar a valorização das carreiras, mas esse ano é o ano do investimento, a despesa de investimento. Então, o foco da despesa desse ano é investimento em infraestrutura para atrair indústria e ter novos empregos para os sergipanos. Então, nesse caso, essas reivindicações das categorias, elas vão ter que ser um pouco mais controladas, mais contidas, o que foi dado ano passado. Então, esse ano é um ano que não se terá o reajuste, ou pelo menos são os reajustes previstos, como de inflação ou coisas desse tipo, é isso?
Essa questão de reajuste de servidores e negociação com servidores é tocado pela SEAD. Então, eu não posso entrar na área de competência de outro secretário nesse momento. Mas o que eu posso dizer é o que a gente vai cumprir, o que está na LOA, o que está no LDO. Então, a gente vai cumprir o que está lá. A gente não tem como extrapolar o que está lá. Essa é uma recomendação, uma orientação de quem está controlando aqui o dinheiro e as contas. Não vamos abusar, seria muito nesse sentido. Agora, secretária, e na sua pasta, né? Tem aí a pressão dos auditores. Estiveram lá na Assembleia, vem fazendo o café da manhã e vem dizendo que o salário deles é o menor, né? Reclamam também da questão de condições de trabalho e uma das coisas, eles querem o fim da tal FINAT. Eu lembro que agora é uma gratificação vinculada à arrecadação de multas. Eles querem acabar com isso, me parece. E como é que está essa relação com os auditores, que são importantes também para essa arrecadação e para a fiscalização? Eu entendo que o governador Fábio Tigeri foi um dos governadores que mais valorizou o fisco nos últimos 20 anos. Em termos de condições de trabalho, você pode ver, Magna, onde a gente está estabelecido e onde a gente estava antes. Assim, a gente estava numa situação que, em um prédio, que o próprio Corpo de Bombeiros entendeu que não era viável de a gente continuar. Então, levamos alguns deputados lá para fazer para mostrar a situação do prédio. Então, a gente veio para um prédio que tem uma estrutura muito melhor para trabalhar. E eu acredito que se você conversar com nossos colaboradores, e não só do fisco, a maioria vai estar muito feliz de estar trabalhando aqui. Eu acho que é impossível a gente agradar 100%. Mas muita gente vai estar feliz de estar trabalhando aqui. Em relação ao fisco, é uma carreira que eu particularmente valorizo muito, o governador Fábio Tigeri também valoriza muito, tanto é que ano passado a gente aumentou o salário inicial de R$10 mil para R$16 mil, o salário inicial. Eles tinham um FINAT, que cerca de 20% mais ou menos recebiam quase o teto do salário do servidor público, mas a maioria recebia mais ou menos R$1.600. A gente criou um bônus, todos os auditores recebem a mesma coisa, de R$6.500. E o salário final que está em cerca de R$30 mil. Então, assim, não é um salário baixo, principalmente para o estado de Sergipe, considerando o custo de vida daqui, né? Porque quando a gente compara salários, a gente tem que levar em consideração o custo de vida. Um salário de R$30 mil em Brasília, em São Paulo, é diferente do salário de R$30 mil em Sergipe. Então, mas eu acredito que eles estão no direito deles, todo servidor, eu sou servidora pública, eu entendo, a gente está sempre tentando buscar melhorias, e a gente tem que, o meu papel como secretário de Fazenda é equilibrar, né? É a gente fazer o que pode, porque a gente precisa pensar no Estado de uma maneira mais ampla. A gente tem demandas de infraestrutura, tem demandas de saúde, tem demanda de educação, tem demanda de segurança pública, tem uma série de demandas do Estado que a gente precisa, o cobertor é curtinho, então a gente precisa atender tudo com parcimônia. E a estrutura para que, de repente, melhore ainda mais essa arrecadação, né? Tanto porque me parece que há muito tempo a gente tem um concurso aqui, a gente já vem ouvindo que talvez haja até uma necessidade, já tem muita gente já prestes a se aposentar, então essa pessoa que vai se aposentar, ela precisa ser substituída. Como é que a Fazenda está fazendo isso? Tanto para suprir quem, de repente, já está prestes a se aposentar e, ao mesmo tempo, aliando isso à tecnologia, para tentar compensar. A gente teve um concurso em 2022. Em 2023, a gente chamou 47 auditores, se eu não me engano, mais ou menos isso. E esse ano a gente vai ter mais um concurso dos auditores para analista, basicamente para auditor, né, do fisco. A prova deve ser esse ano, eu acredito que vão ser chamados ainda no ano que vem. A gente está contratando um data center, uma big data, uma série de transformação tecnológica está acontecendo aqui na Secretaria de Fazenda, justamente para melhorar, otimizar a arrecadação, sem aumento de alíquota. Bom, secretário, então vamos falar que houve agora uma ampliação, me parece, de prazo, né, para quem para o ICMS. Queria que explicasse o parcelamento. Aumentou para 60. Antes a gente tinha um parcelamento de 12 meses, agora a gente pode ter um parcelamento de 60 meses.
É importante, né, para a gente ter uma regularização, melhorar o ambiente de negócio e a gente está divulgando esse novo parcelamento em 60 meses, em até 60 meses para o empresariado local. Agora eu queria também falar um pouquinho sobre a nota da gente. Sim, é bom porque isso aí é o consumidor também ajudando nessa arrecadação e ele ganhando junto, né? Exato. 2 vezes. Exatamente. Nota da Gente é um programa que a gente pausou por um ano para a gente poder reavaliar, estudar e voltamos com força total. Fizemos agora essa remodelação. São 2 concursos, são 2 sorteios no ano, 2 prêmios de R$1 milhão, um no meio do ano e um no final do ano. E o que você precisa fazer? Você se cadastrar no notadagente.se.gov.br, tem que verificar, se você já é cadastrado, tem que atualizar o e-mail, atualizar o telefone, porque as pessoas ganham e a gente não consegue achar a pessoa que ganhou. Aconteceu isso várias vezes. Então, se cadastrem e peçam a nota com CPF. Pode ser uma balinha, pode ser uma geladeira, sua nota vai valer R$1 milhão. Está concorrendo a R$1 milhão, mesmo que seja um cafezinho, ele está valendo R$1 milhão se você ganhar. Você pode ganhar com uma nota de uma balinha. Então, assim, é importante pedir a nota da gente. Agora, secretária, inclusive, tá, pessoal, essa é a campanha, né? Até com o nosso artista Sérgio Pano, né? De Itabaiana aí, né? O Natanzinho, né? Enfim, fazendo essa publicidade. Aí me diz uma coisa, as pessoas sempre têm muito aquela história de se... Já antes, quando essa campanha deu uma pausa, eu confesso que eu mesma sempre pedi, por uma questão até de garantia, né? De um produto. Pronto, recentemente não. Ontem, semana passada, eu fui no estabelecimento, comprei um produto, peguei nota fiscal, peço, é o CPF, quero, já chego logo dizendo CPF na nota, porque às vezes esquecem, e se você não pedir, o pessoal já também, enfim, aí você passa batida. Então, você, como consumidor, você chegar logo, quando encontra um caixa que já faz isso, quer CPF na nota, é a primeira coisa, bom dia, boa tarde, CPF na nota? Sim, tem esses que não. Então, você faz. O que aconteceu comigo? Eu vou dando o meu exemplo. Comprei o produto, quando cheguei em casa, meu filho, quando abriu a geladeira, disse, mãe, olha, tá estragado. Aí eu disse, espera aí, minha nota fiscal, né? E fui até lá e substituir o produto. Né? Então, ou seja, veja o benefício, porque é a comprovação disso. E agora a questão de premiação. Mas a gente sempre ouve pessoas assim, que nada, vou colocar meu CPF, nada, vão esmiuçar minha vida. O que há de mito ou verdade na história da gente dar o CPF para notas? É mito completo. A gente não... o objetivo não é esse. A gente não tem... A gente precisa usar nossos auditores para auditar as empresas. Então, a gente não vai fazer isso com a pessoa física. Pode ter certeza. Não tem nem pessoa suficiente para fazer esse tipo de análise. Então, não tem tecnologia para isso, isso não vai acontecer. Então, coloquem seu CPF na nota, ninguém vai ficar esmiuçando sua vida, por isso a gente não é Receita Federal. Então aí, gente, vamos fazer porque realmente ajuda e é dinheiro que volta para a gente, é investimento que volta para a gente e é só garantia da prova, porque tem aquele que não dou, né? E aí é muita história em relação a esse tipo de coisa, de burlar, né? E como é que vai ter dinheiro para investir na saúde, na educação, né? Para investir nas estradas, para fazer tudo isso. Então, é uma coisa que é realmente importante. Eu não sei se o estúdio teria alguma pergunta. Se quiser, pode me mandar aqui o sinal, tá? Eu repasso para a secretária. A gente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Mas eu queria voltar para uma coisa, secretária, que é em relação a essa questão de arrecadação que o Estado faz e dá condições, como parcelo quem está devendo, enfim, não é? Ir atrás desses que não estão querendo pagar. Como é que está essa nossa situação de você pedir assim, grandes empresas que estão devendo muito? Aí vai, parcela, ela volta a ter a sua certidão negativa, mas logo depois ela novamente volta a dever. Como que o Estado está fazendo isso com esses grandes devedores? Ou isso já reduziu muito? Então, você veja, ano passado não teve refis. A gente não fez refis ano passado. Não teve necessidade? A ideia é que a gente incentive a empresa a aderir ao amigo da gente. A gente fez um refis em 2023, que foi o grande refis, o maior refis do Estado.
justamente para a gente iniciar o Amigo da Gente. A gente não está fazendo uma auditoria tão fria como antigamente. A gente notifica a empresa, que é amigo da gente, que é o padrão ouro, notifica, dá 60 dias para ela se ajustar. Se ela não se ajustar, a gente faz a autuação. Então, a gente tem uma outra dinâmica com as empresas hoje em dia, que é uma dinâmica de conformidade, muito menos de aquele leão, né, que vai lá para ver o que a gente tem de problema. Mas, então, eles não... a gente não teve esse refis ano passado. Esse ano a ideia é que a gente não tenha refis também. Então, a gente está trabalhando, as empresas estão pagando seus tributos, a gente tem, lógico, aquele 15% que sonega, mas não é a maioria, certamente. Quem quiser regularizar, é negociar, portas abertas. Tem parcelamento, tem regras. Tem regras, assim, a gente não pode negociar fora das regras que já existem. Né, remissão de dívidas, tudo isso teria que passar pelo CONFAS. Então, a gente seguindo as regras, seguindo as normas existentes, a gente pode negociar dentro das possibilidades existentes na lei. Bom, secretário, quero lhe agradecer por participar aqui do programa, trazer esses esclarecimentos. Já tínhamos, né, Narciso, até colocado já o governador no ar logo quando saiu o resultado, né, falando, comemorando. Magna. Então, pois não. Rapidinho, antes de você fechar aí com a secretária, temos uma pergunta aqui de um ouvinte. Ele diz assim: eu peço sempre a nota, já me cadastrei e posso garantir que ganha. Já fui sorteado com R$1.000. A pergunta que eu faço para a secretária: tenho que me cadastrar novamente, já que teve uma pausa? Não, você não precisa se cadastrar novamente, mas precisa atualizar o cadastro. Porque o que acontece? A gente não conseguiu encontrar muitas pessoas que foram sorteadas, porque estavam com e-mail antigo, telefone antigo. Então é importante entrar no notadagente.se.gov.br e atualizar seu cadastro. Isso é importantíssimo. Eu lembro uma pergunta nesse sentido de atualização. Vi algumas pessoas dizendo assim, até foi o Márcio Rocha dizendo lá no café, perdi R$1.000, porque ele esqueceu de olhar. Aí, nesse caso, secretária, nessa nova logística, já aproveitando esse gancho, a campanha que está sendo feita, ela terá outras etapas do tipo fazer com que não só o consumidor, mas que também esse lojista também seja parceiro disso, e tá informando que essas pessoas, divulgando os sorteios, fazendo coisas que possam realmente movimentar ainda mais. A gente já está com um grupo aqui na Secretaria de Fazenda que vai começar a visitar Ontem já começou essa visita aqui em Aracaju, já teve em Simão Dias. Então a gente vai começar a trabalhar tanto no Sergipe aqui, quanto nos comércios locais, conversar, visitar o comércio, grudar o adesivo do Nota da Gente, explicar para o lojista, justamente para ele nos auxiliar com a população. Bom, isso é bom, porque como eu peço, estou dizendo que até da balinha, eu peço, fico doente quando de repente me passo e não peço. E quando eu comecei assim, não, eu digo sempre assim, gente, que agora é 1 milhão. Aí o caixa diz assim, o quê? Quando? É verdade? Você vê ainda que tem muita gente que, por mais que esteja espalhado, ainda a comunicação é aquela coisa, como a educação, todo dia é necessário. Bom, algo mais, gente, posso dispensar aqui a secretária, que ela, Fazenda sempre tem uma agenda grande, né? Isso, Magna, para encerrar com a secretária, a gente agradece, é claro, essas informações muito esclarecedoras, vocês tocaram em diversos pontos por aqui, espaço sempre aberto aqui no Jornal da Fam para essas informações que, é claro, enriquecem e engrandecem o nosso repertório aqui e o nosso público, que, é claro, sempre tem interesse em saber sobre essas questões. Com certeza, e essa pauta finanças tem que interessar a todos, tem que ser coisa de educar desde pequenininho. Né? Economia doméstica, essas coisas, porque aí de repente as coisas ficam melhores. Com certeza, né? De forma da educação financeira é fundamental mesmo, né? E a gente tem que entender tudo isso. Secretário, obrigada por sua disponibilidade, conversar com a gente, está sempre esclarecendo. Torcer que a gente continue. Claro, gente, é a médio prazo, mas a gente continua fazendo o dever de casa muito bem. Obrigada e parabéns, secretário. Obrigada, Magna, mas assim, eu acho que é importante a gente lembrar que a gente só consegue fazer responsabilidade fiscal quando todo o time está imbuído, né? Então, na verdade, parabéns para todos os secretários do time do governador Fábio Mitidieri e para o nosso líder, Fábio Mitidieri, que está exercendo essa liderança super importante aqui no estado de Sergipe.
É uma mulher que aqui está linha dura nas contas e nas finanças, isso é muito bom. Bom, gente, então aqui a gente entendendo um pouquinho das finanças, da situação do nosso estado, comemorando a celebração desse reconhecimento, né, por agências, né, pela Tesouro Nacional e também, né, pela internacional, agências internacionais, isso é muito bom, isso é muito positivo. Estou com vocês aí seguindo, volto já já. Ok, Magna Santana, obrigado por sua participação. Agradecer também a participação da secretária de Estado da Fazenda, Sara Tarsila, importantes contribuições aqui no Jornal da FAM, Larissa Gaudêncio.